Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma Dicas do Armandinho. Nas dicas de hoje eu vou estar falando para vocês o que é o ORM, né? Ou seja, o Mapeamento Objeto Relacional. O que quer dizer essa sigla aí que muita gente aí já ouviu falar, ou quem nunca ouviu falar, é a primeira vez que está ouvindo. Vale a pena assistir esse vídeo até o final. Eu vou estar compartilhando também um exemplo aqui utilizando dois frameworks, usando aí as boas práticas de ORM, né, de utilizar esse recurso da programação, que é independente ali de qualquer linguagem de programação, tá? Então vocês vão entender um pouquinho mais na prática como que funciona e qual que é a intenção do ORM, tá? Então aqui um pouquinho de teoria, como de praxe, né? Então o que é o ORM? O ORM, na verdade, nada mais é do que o quê? Um objeto, né, relacional ali, um mapeamento, né? Então, do inglês ele vem ali do Object Relational Mapping, né, ou mapeamento objeto relacional, que basicamente ele vai fazer ali um mapeamento de um nosso objeto relacional. E o que é esse objeto relacional? É o nosso banco de dados, tá? Então a maioria aí dos sistemas trabalham aí com banco de dados relacionais, e nós sabemos que é um parto, né? Se a gente pegar ali todas as nossas tabelas e fazer, né, transportar, né, fazer esse mapeamento para dentro do nosso sistema, do nosso produto, né, ali desenvolvido em Delphi. Então assim, muitos desenvolvedores não conhecem essa prática e creio que facilita muito e ganha muito em produtividade aí para os nossos projetos, tá? Então basicamente, a gente utilizando o ORM, a gente vai estar reduzindo a complexidade do nosso software, ou seja, o nosso desenvolvimento ele se torna menos complexo, porque vocês vão ver que tem operações ali que a gente consegue fazer de forma ali facilitada, utilizando aí qualquer framework de ORM. Também ali a gente tem a facilidade na elaboração de um CRUD. Então assim, o básico, assim, o principal, né, o objetivo do ORM é a gente trabalhar de forma fácil com o nosso CRUD, que nada mais é do que o que? A gente inserir no nosso banco de dados, recuperar determinada informação, fazer a atualização ou mesmo a exclusão de uma informação. Então nós sabemos que ali, se a gente for fazer ali de forma hardcore ali, né, fazer ali um insert, delete, abrindo a carry, colocando ali o nosso comando, né, fazendo ali, passando os parâmetros e assim por diante, a gente sabe que isso aí é um trabalho muito árduo ali, né, e às vezes a gente quer ganhar ali em produtividade. Então tem muitos padrões que a gente consegue ali fazer de forma rápida ali, tirando essa complexidade. E é por isso que surgiu, né, o termo, né, e surgiu esse ORM, que o ORM ele faz boa parte do trabalho para a gente. A gente só tem que fazer, basicamente, como o nome diz ali, o mapeamento entre nossas tabelas e entidades do banco de dados para dentro da nossa programação, aqui para o nosso PES, né, digamos assim. Né? Então, assim, basicamente aqui eu trouxe uma imagem que inclusive eu peguei ali, né, peguei emprestada ali no repositório que eu vou comentar para vocês, que é basicamente o objetivo do ORM. Ele é um meio de campo ali entre a nossa aplicação Delphi e o banco de dados, tá? E não quer dizer que ele é uma outra ferramenta não, tá? Ele é um framework que a gente, né, instala ali no Delphi, né? Então eu vou estar dando exemplo de dois frameworks e a gente consegue utilizar, é como se fosse plugins, né, ali em outras linguagens, né, que a gente tem o costume de escutar. A gente instala ali e consegue fazer todo esse mapeamento. Então assim, para quem vem de outra linguagem, ele é basicamente ali, né, se a gente for lá, né, fazer ali uma comparação com Java, ele é basicamente lá o Hibernate, lá, que em conjunto com o JPA ele faz ali as suas persistências e mapeamento. Então, lá no Java, por exemplo, a gente tem as annotations, né, que a gente anota e faz ali todo o mapeamento ali do Hibernate. No Delphi não é diferente, a gente também tem esse poder. Então eu vou estar mostrando para vocês dois frameworks que a gente consegue fazer esse mapeamento, tá? Então, quais são esses frameworks? Então vamos adiantar aqui. Eu vou estar trazendo um exemplo mostrando para vocês sobre o Simple ORM, que é um framework desenvolvido pela Academia do Código, tá? Que é totalmente free, vocês podem estar utilizando. Nesse mesmo exemplo a gente vai ter também, eu vou estar explicando o ORM-BR, que foi desenvolvido ali pelo Isaac Pinheiro e está dentro da comunidade do Hashload. Tá? Então são os dois, assim, digamos assim, principais, né, e os mais utilizados pela comunidade de ORMs. Tá? Existem outros, tá? Mas aqui neste vídeo, para não prolongar muito e ter um exemplo, né, usando um ou outro,
eu quis trazer esses dois aqui. Então, assim, para vocês utilizarem essas duas ferramentas, eu sempre sugiro vocês utilizarem a última versão ou uma das últimas versões do Delphi, tá? Eu não sei, eu não consigo trazer aqui com exatidão qual que é a versão mínima de cada um desses frameworks, tá? Se a gente for ver pelos recursos novos do Delphi, né, os recursos que vêm ali a partir do Delphi 2009 2010, a gente seria capaz de utilizar ou mesmo desenvolver qualquer ORM. Por que eu digo isso? Porque a partir dessas duas versões a gente consegue utilizar atributos customizados, que é o grande tchan, né, o pulo do gato para a gente estar fazendo esse mapeamento, que inclusive são esse recurso que esses dois frameworks utilizam, que são os atributos customizados, que via RTTI a gente consegue fazer ali o mapeamento do banco de dados com os nossos atributos das nossas classes, tá? Então assim, no mínimo do mínimo vocês têm que ter do 2009 a 2010 superior. Mas pô, Armando, eu instalei aqui o SimpleORM ou o RMBR no meu Delphi aqui 2009 2010 que tem habilitado aqui o atributo customizado, mas não está funcionando. Provavelmente porque esses dois frameworks utilizam alguma outra tecnologia ou recurso que veio com os Delphis mais para frente, tá? Então o que eu quero dizer aqui é o seguinte: se vocês utilizam versões para trás da 2009 e 2010, esquecem, vocês não vão conseguir utilizar um framework ou mesmo desenvolver um framework próprio para vocês, usando atributo customizado. Aí vocês iam ter que fazer um outro mecanismo para criar um ORM para vocês. Mas, né, como a gente está falando aqui dos Delphis e os recursos novos, são recursos poderosos, cada vez mais o Delphi, a embarcadeira está trazendo para a gente, então vale a pena vocês aí investirem e estar utilizando as versões mais recentes que vocês ganham e não tem problema nenhum aí em estar instalando, porque vai ser compatível aí esses dois plugins, ok? Bom, então, conforme eu comentei, eles utilizam atributos customizados e tem aqui os dois links dos frameworks que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, beleza? Bom, então vamos lá, eu vou estar mostrando um pouquinho do projeto de exemplo que eu criei para vocês terem como consulta e ver como que funciona. Então, bora lá para o código. Bom, então vamos lá, eu dei uma mudada aqui no cenário para não atrapalhar aqui muito a tela de vocês. Então aqui vocês podem ver que eu já tenho, né, nós já temos aqui o link, tá, do SimpleORM, então tá lá disponível no GitHub da Academia do Código, vocês podem baixarem ali, instalar inclusive o ViaBoss ali para facilitar a instalação, tá? Então aqui é o SimpleORM, tem todo aqui um exemplo didático para você estar utilizando na aplicação de vocês. E aqui tem o repositório do hashload, onde tem o ORMBR, tá? Que também temos aqui aqui a imagem que eu peguei emprestado, que eu comentei, né, do ORMBR, que vocês podem também instalar ViaBoss lá e utilizar aqui os recursos desse framework, beleza? E também vou estar disponibilizando todo esse exemplo que eu montei para vocês, que eu vou estar explicando agora em seguida. Bom, então aqui com o Delphi já aberto aqui na tela, eu criei aqui um exemplo bem simples aqui, onde eu coloco aqui um ID e um nome, né, de um usuário. E aqui nós temos aqui os botões aqui para incluir, atualizar, excluir e buscar um registro. E da mesma forma a gente também consegue fazer aqui com o ORMBR, tá? Então assim, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui, dar um zoom. Eu acho que eu não consigo, mas eu acho que dá para enxergar aqui. Beleza. Então aqui do lado, na estrutura do projeto, vocês podem ver que esse exemplo está inclusive separado em camadas, tá? Em MVC, justamente para mostrar que isso aqui funciona em um projeto real, tá? Então aqui eu quis separar em camadas justamente para servir como um exemplo de estudo para vocês. Então tem toda a questão aqui das entidades, os recursos, né, os resources que vai se comunicar com o banco de dados e assim por diante, tá? Neste exemplo aqui, para não aumentar a complexidade, eu estou disponibilizando aqui um banco de dados no SQLite, né? Que aí você não precisa de instalação, não precisa de configurações a mais, igual temos em outros bancos, tá? Então, beleza. O que eu quero comentar com vocês aqui é como que a gente faz, então, este mapeamento. Então, aqui abrindo o TheBeaver, no TheBeaver eu tenho basicamente a minha tabela do database aqui, né? O nosso banco de dados, database, e temos a tabela de usuário. Nessa tabela de usuário eu tenho basicamente aqui dois campos, né? O ID do tipo inteiro e o name do tipo text. Tá? Bem simples mesmo. E aqui nos dados a gente está com uma tabela vazia. Então como que a gente faz para poder fazer esse ORM? Pegar ali então do nosso banco de dados e jogar para o nosso programa, né? Para o nosso Delphi.
Então, depois que vocês instalaram via BOS ali, um dos dois frameworks, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um mapeamento utilizando ali os atributos customizados do Delphi. Então, quem não conhece, quem não sabe ainda como trabalhar com atributos customizados, recomendo vocês estudarem sobre esse recurso, né? Eu não vou dizer que é um recurso novo, porque está desde 2009, da versão 2009 e 2010 do Delphi. Então, vamos lá. Então, voltando aqui para a aplicação, eu vou abrir onde está a minha entidade das minhas tabelas, né? Que seria ali as entidades, os campos da minha tabela. Então, eu vou abrir aqui o do Simple ORM primeiro, que é o da Academia do Código. Aqui vocês vão ver ó, que nós temos aqui ó, os Simple Attributes, ou seja, esse aqui é a unit, né? Que é do nosso framework do Simple ORM. Então, a gente tem que ter esse uses para poder reconhecer, então, o que? Os nossos atributos customizados. Olha que bacana. Então, acima da classe aqui, ele pede o quê? Que a gente defina aqui por atributo customizado qual que é o nome da nossa tabela do nosso banco de dados, que no nosso caso é usuário. Bem bacana, né? Então, esta classe aqui vai representar e vai mapear, né, a nossa entidade do banco de dados chamada usuário. Então, é isso que é o ORM. Claro, né, não é só isso. Então, vocês vão ver que ele tem mais poder. Eu vou mostrar só o básico e aí vai de cada um se aprofundar e criar a sua aplicação conforme a necessidade de negócio aí de cada produto de vocês. Beleza. No caso aqui de baixo, ó, como que a gente mapeia então os campos? O Simple ORM aqui, a gente fala que a gente escreve aqui campo, né, entre chave ou colchete, nunca lembro o nome desse caractere. E aqui entre parênteses a gente coloca aqui o nome da nossa coluna lá do banco de dados, no caso ID. E aqui vírgula a gente coloca o tipo dela, no caso é PK, para ele saber que é uma primary key, para na hora de fazer ali um update, um early, já poder fazer ali com o campo certinho da primary key, da tabela. Embaixo então a gente tem aqui um outro campo que é o name, que fica lá correspondente ao nosso banco de dados. Então é bem bacana, né? Então assim, se vocês lerem a documentação, não tem apenas essas propriedades. Vocês vão ver que vai ter ali questão de foreign keys, questões ali de relacionamentos e assim por diante. Então assim, vale a pena vocês estudarem, tá? Então isso aqui é uma entidade bem básica, onde a gente tem apenas dois campos. E como que funciona então essa mesma classe, só que usando o ORM BR? Então nesse caso, vou abrir aqui a minha classe do ORM BR. E aqui vocês vão ver que o ORM ele precisa de mais uses, tá? Por que isso? Porque o ORM ele tem outros recursos também dentro desse framework. Então nesse caso a gente tem que mapear, tá, a nossa classe. Aqui a gente fala que essa classe é do tipo entity, ou seja, entidade. Então a gente tem que colocar aqui atributos. E lembrando que os atributos eles podem ser acumulativos, tá? Então nesse caso aqui a nossa classe TUsuário, a gente fala que ela é uma entidade, a gente fala qual que é a table dela e referenciando, mapeando lá no nosso banco de dados, tá? Então é o usuário. A gente já seta aqui em cima qual que é a primary key, tá? Que mais? Isso, né? E assim por diante, tem outros parâmetros, outros atributos, tá? A questão aqui dos campos, como que ficamos então? Em vez de ser coluna, né? Então lá no Simple ORM está em português, aqui a única coisa que está em inglês, mas aqui o column a gente coloca o ID e depois a gente coloca qual que é o tipo daquela coluna. No nosso caso, FT integer. E aqui embaixo no name FT string, tá? E em cima aqui eu quis colocar como exemplo também que a gente consegue colocar no ORMBR restrições para aquela coluna. Então, por exemplo, essa coluna do ID, ela vai ter uma restrição que eu não vou poder atualizar esse ID e também ele é not null, tá? Então, a gente sabe que uma primary key, uma vez ali que a gente faz o insert, a maioria dos casos a gente não pode fazer ali o update, ainda mais se tiver, né, ali tabelas referenciadas, a não sei que você tenha um cascade ali, mas a maioria dos casos a gente não atualiza a primary key. Então nesse caso a gente pode bloquear aqui na origem, então a gente já consegue validar antes mesmo de bater lá no banco de dados, por exemplo. E a gente pode colocar que ela é not null, nesse caso se você tentar mandar algo vazio, ele já vai, algo nulo, né, ele já vai validar aqui pra gente. Então é bem básico, né? Então esse aqui é o tchan, é o pulo do gato do nosso ORM, tá? Então cada framework ele vai ter ali um atributo de outro nome e assim por diante. Aí vale a pena vocês lerem a documentação, pegarem os exemplos. É bem bacana que esses dois frameworks têm pasta de samples lá, de exemplos, que a gente consegue ali estudar e adaptar ali de acordo com a nossa necessidade.
Então, o que eu quero mostrar agora para vocês, para não prolongar muito essa dica aqui. Então, eu montei aqui toda a questão de DTO, a questão aqui dos resources. Eu não vou entrar no mérito aqui de explicar cada uma dessa estrutura, mas basicamente eu trabalho aqui com DTO e o controller, ou seja, a view vai acessar o nosso controller que vai pegar as informações ali do model, mandar para o banco, né, usando o ORM e assim por diante. Então, vocês vão ver como que é simples a gente montar aqui um CRUD, né, um insert, update, delete e também recuperar ali a nossa informação. Aqui no incluir do Simple ORM, deixa eu apertar aqui F12 para vocês verem. Acho que o primeiro que eu tenho aqui é o delete, né? Então vamos primeiro aqui no insert, que acho que é o início, né, de tudo. Então aqui nós temos, basicamente o exemplo do ORM-BR, onde a gente faz o new da nossa classe, atribui aqui os nossos campos, no caso, né, o ID e o nome. Nesse caso eu não coloquei o ID como autoincremento, tá? Justamente para explicar como que é a passagem de valores, tá? Mas eu poderia também deixar ele como autoincremento, que ele tem, esses dois frameworks têm essa opção, e é menos uma linha de código para a gente se preocupar. Aqui nós temos, então, eu chamo build, que esse build vai chamar a minha classe service para poder fazer toda a operação utilizando o nosso ORM. E aqui eu só faço um insert. Então, assim, para cada tela, o que eu preciso se preocupar? Só em chamar esse comando de insert. E com isso a gente não precisa escrever nada ali de insert into, referenciando um campo com o outro, tal. Não. Apenas com a nossa entidade, com a nossa entity, né, com o nosso model, passando os valores ali de cada campo, né, de cada atributo, ou ele já consegue montar o insert, o update, o delete e assim por diante, tá? Aqui nesse caso, como eu estou trabalhando ali com interface, em MVC e tudo mais, então por isso que tem essa, digamos assim, essa programação funcional que inclusive facilita muito a nossa programação, tá? Então toda a passagem de campos eu estou usando o conceito de DTO, né, que é o Data Transfer Object, para poder passar para o nosso controlador, que o controlador chama o service, que é esse build, que vai, né, se comunicar via ORM com o nosso banco de dados, fazer toda a operação. Então bem bacana, né? Com o Simple ORM, o insert não é diferente, a gente atribui os campos aqui e faz também o insert, tá? Para as outras operações, nós temos aqui o delete. Então, o delete, nesse caso, a gente só passa aqui, então, o ID e a gente chama o delete. E ele já faz lá o delete from where e assim por diante. Aqui a gente tem também, usando o ORM, BR, mesma coisa. Basicamente é o mesmo código, tá? A questão da busca aqui, ó. Na busca, a gente simplesmente chama aqui um método que vai listar, então, com base no ID. Aí ele faz lá o where, né? Com o nosso banco de dados e recupera aqui o valor da única coluna aqui, que é o nosso name, tá? Da mesma forma o Simple ORM, e aqui para finalizar nós temos o update, tá? Aqui o update, ele é um pouquinho diferente, tá? Se a gente for fazer ali a comparação entre o Simple ORM e o ORM-BR, tá? Aqui o Simple ORM a gente atribui aqui os campos, tá? E faz aqui o update, tá? O ORM-BR, ele tem um mecanismo que ele consegue identificar quais são os campos que foram alterados e só alteram aqueles campos, tá? Então, nesse caso aqui, você busca primeiro o banco que está na nossa base de dados, chama aqui o método deles de modify e depois faz o update. Então, ele consegue fazer essa comparação dos campos que alterou e só faz o update naqueles campos. Então, é bem bacana, tá? Então aqui com o Simple ORM a gente tem que atribuir todos os campos e ele vai fazer ali a jogadinha de incluir e fazer o update, tá? Então a única diferença é esse update, tá? Então vamos ver como que funciona na prática, se tudo isso que eu falei realmente não é mentira. Então vamos executar aqui a aplicação. Então eu vou apertar aqui F9, aqui como não está auto-incremento, então eu vou digitar aqui vou colocar aqui Armando. Vou mandar incluir então com o Simple ORM, beleza, ó, vocês viram que incluiu bem rápido. E aqui vamos digitar aqui a Maria, incluindo com ORM-BR, ok. Se irmos aqui para o banco de dados, apertarmos F5, temos aqui o Armando e a Maria, bem bacana, né? Então vamos buscar então esses registros, ó. Então eu vou limpar aqui, vamos limpar esse ID. Então vamos buscar aqui o ID de número 1. Então digitei 1 e vamos buscar pelo Simple ORM, ele tem que trazer o Armando aqui, então... Olha lá, ele trouxe aqui o Armando.
Agora, se a gente buscar o 2 aqui pelo ORM-BR, ele vai buscar a Maria, tá? Então, vamos testar então a atualização para ver se realmente funciona. Então, aqui o 1, a gente vai digitar aqui Armando Neto e vamos atualizar. Beleza, ele atualizou. E o 2 aqui, vamos digitar aqui Maria João e vamos atualizar. Beleza, se apertarmos agora F5 no banco, temos aqui atualizado, bem simples, né? Beleza, então se voltarmos aqui e tentarmos excluir, então vamos excluir aqui o 1, então vamos excluir pelo Simple ORM e vamos excluir o 2 pelo ORM-BR. Beleza, se apertarmos F5, está limpo aqui os nossos registros, tá? Então, bem bacana, né? Funciona bem esses frameworks. Eu aconselho muito vocês a utilizarem na aplicação aí de vocês. Então, assim, basicamente, vocês montando a camada de vocês aqui do controller e aqui da parte do service, isso aqui vocês vão montar uma única vez, tá? E qual vai ser o trabalho de vocês? É só vir aqui, surgiu uma tabela nova. Vocês vão ter que adicionar essa tabela aqui no model. Deixa eu minimizar aqui, expandir, né, ocultar aqui as outras pastas, ó. Mas basicamente vocês vão adicionar o que? Uma tabela chamada clientes, uma classe, né, chamada clientes, fazendo um mapeamento igual eu comentei, e depois vocês vão ter que adicionar elas aqui no DTO. Então basicamente, né, aí depende, claro, da sua estrutura, né, se vocês estiverem utilizando outro conceito ali, né, aqui eu estou explicando no MVC, mas vocês viram que são poucas alterações, vocês não vão se preocupar com insert, delete e assim por diante. Por quê? Porque uma vez que vocês montaram aqui a parte do service, vocês não precisam se preocupar. Então, assim, só para título de curiosidade, como que eu montei este service aqui, ó? Então, eu vou abrir o service aqui do Simple ORM e vou abrir o service aqui do ORM-BR. Então, neste meu caso aqui, ó, o do Simple ORM, ele basicamente espera a entidade que ele vai trabalhar com o banco de dados, e aqui no caso eu fiz por meio de uma interface. Então essa interface ela é utilizada então inclusive pelo mesmo ORM-BR. Então assim, isso é a grande jogada de vocês trabalharem orientado à interface. Além de vocês ganharem o poder da programação funcional, vocês também ganham em, digamos assim, escalabilidade, não seria a palavra certa, mas vocês ganham ali em flexibilidade. Então, eu estou utilizando aqui o Simple ORM, mas por algum motivo aqui uma outra tabela ali eu quero usar o ORM-BR para testar, ou vice-versa. Então vocês conseguem trocar só ali o controller, né, aquele build que eu comentei, que em vez de chamar ali o service do Simple ORM, vai chamar do ORM-BR, ou vice-versa. Então, trabalhando com interface, vocês ganham nessa flexibilidade. Então, vocês podem ver que é um exemplo bem legal que vocês vão ter guardado aí como estudo de caso aí para vocês. Então, aqui basicamente a gente tem toda a questão e as regras aqui do ORM-BR, que utiliza a interface deles, do Simple ORM da mesma forma, a gente tem o iSimpleCarry e o iSimpleDAO, e né, ali para baixo tem toda a questão ali da conexão e o que cada um faz, ó, insert, né, aqui o find, né, que mais temos aqui, ó. Temos aqui o update e no ORM-BR também, ó, a gente tem aqui ó, o delete, temos aqui o insert e aqui temos o find, né, find where e assim por diante. Então vocês podem ver que não tem comando SQL aqui, tá? Mas aí vem a pergunta, mas Armando, eu preciso aqui, eu tenho uma particularidade que eu tenho que fazer um select customizado e tudo mais. Aí sim, esses dois frameworks aqui, eles também tá disponível ali para vocês fazerem ali consultas customizadas, tá? Então vocês conseguem abrir aqui, fugir um pouquinho do CRUD ali básico. Então vocês conseguem. E fora isso, né? Mas eu não consegui e tá fugindo do conceito do ORM. Então beleza, se fugiu do conceito do ORM, aí vocês podem seguir outras vias, tá? Mas o ORM ele veio muito para sanar aquela complexidade que a gente tem de fazer ali um cadastro, né, um CRUD simples ali. Então vocês vão ver que é uma mão na roda. E sem contar que esses dois, né, esse ORM, eles são bem complexos, tá? Então vocês podem ler a documentação que vocês vão ver que tem várias situações que vocês conseguem utilizar ali o ORM, tá? Então assim, eu tenho aqui um referenciamento, eu tenho ali uma tabela pai, eu tenho ali umas tabelas filhas, né? O famoso mestre detalhe. Esses ORMs aqui tem, a gente consegue fazer esse mapeamento, conseguimos converter em JSON para fazer APIs. Então vocês vão ver que, cara, o céu é o limite. Então vale a pena vocês lerem a documentação.
Bom, então esse aqui foi a Dicas do Armandinho de hoje. Espero que vocês gostem, né, que gostaram, né, desse vídeo. Comentem aqui embaixo se vocês utilizam esses dois ORMs e quais que vocês utilizam, né? Então vamos supor que eu estou utilizando um outro que eu também gosto muito. Comentem aqui para a comunidade saber e também a gente levantar aí os pós e contras de cada um, tá? Então, e fica a dica também, se vocês estão utilizando um ORM e por algum motivo ali está faltando uma funcionalidade ou outra, cara, a comunidade dos dois aqui é totalmente aberta, vocês podem fazer o fork e solicitarem ali a alteração ali de vocês, tá? Então espero que vocês gostem e até a próxima!